Olá, pessoal! Na nossa aula do dia de hoje, nós vamos tratar de um assunto importante a respeito de economia brasileira, que a gente sabe lá que forma uma tríade de prova de atualidades, né? Geopolítica, economia e meio ambiente. O tema de hoje é sobre economia. Confere aqui. PIB 2019. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho a respeito do nosso Produto Interno Bruto. Todo mundo sabe o que significa a sigla PIB, que é o nosso Produto Interno Bruto. Porém, pouca gente sabe, né, o que significa esse Produto Interno Bruto para valer. O Produto Interno Bruto, ele é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos internamente, portanto, dentro da fronteira brasileira, independente da origem do capital. Então, a Nestlé suíça produzindo em território brasileiro é PIB do Brasil. A Volkswagen da Alemanha produzindo em território nacional, PIB brasileiro. Portanto, o PIB é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos internamente pela nossa economia durante um determinado período de tempo. Embora eu possa apurar, né, o PIB mensal, bimestral, trimestral, semestral, o mais comum é que a gente apure ele a nível anual. No Brasil, há uma coincidência entre o calendário fiscal, o calendário de mensuração do PIB e o ano civil, portanto, 1º de janeiro a 31 de dezembro. E qual é a matéria de atualidades para a nossa aula de hoje? É que, infelizmente, no ano passado, no ano de 2019, o nosso PIB cresceu apenas 1,1%. E esse resultado foi ainda pior do que os 2 anos anteriores, 2018 e 2017, onde o PIB brasileiro cresceu 1,3%. Mas a pergunta que às vezes os alunos fazem é a seguinte: professor, da onde que vem essa crise? Na verdade, essa crise vem desde 2014 no governo Dilma, né? Onde naquele ano o Brasil cresceu no PIB 0,5%, o que é praticamente nada. Por um outro lado, houve uma queda em 2016 de 3,6% do PIB, 3,5 alguma coisa, quase 3,6. 2015 com 3,5 de perda, 2016 com uma perda de 3,3, 2017 um crescimento de 1,3, 2018 1,3 e no ano passado 1,1. Portanto, o Brasil mergulhou ainda durante o governo Dilma e parte do governo Temer em 2016, numa das mais severas recessões da nossa história. E aí vem a pergunta, né? O que é uma recessão? A recessão é quando eu tenho uma queda do nível de atividade econômica por pelo menos 2 trimestres consecutivos. E entre 2015 e 2016, o Brasil ficou 8 trimestres com queda de atividade econômica, ou seja, 2 anos. A grande questão é que a recuperação ela tem sido muito lenta. Já é a recuperação mais lenta da história brasileira. Em economia, a gente costuma dizer que a recuperação ela pode ser em V, em U ou em L. Como assim, professor? O que é uma recuperação em V? Em V, você tem uma queda da atividade econômica, você vai para o vale, que é quando você tem lá um PIB efetivo que está muito abaixo do seu PIB potencial, e você consegue se recuperar rapidamente no ano ou nos anos seguintes. Aí forma um formato de V. Você tem a queda, chega ao fundo do poço e se recupera rápido. Isso aconteceu, por exemplo, diante das crises, né, de quase hiperinflação do Brasil ao longo de quase toda a década de 1980. Nós temos um segundo formato, que é o formato de U.
onde você tem uma queda, essa queda, né, demora um certo tempo para a recuperação e a recuperação acontece lenta, que é o que está acontecendo com o Brasil nesse exato momento. Só que já no momento da gravação desta aula, nós estamos em plena pandemia de Covid-19. E aí o temor, né, de boa parte, né, dos colegas economistas, eu sou geógrafo e sou economista também, é que a gente tenha uma recuperação em L, né? Então, como é que funciona? Você tem uma queda, né, e depois você começa a andar de lado com um crescimento muito baixo durante um longo período de tempo. Isso porque a previsão, né, feita pelo FMI para o crescimento econômico em 2019 é de uma queda de pelo menos 5% do PIB. Então, uma previsão muito ruim e essa basicamente aí em torno da epidemia de Covid. Aliás, é algo que deve acontecer no Brasil, mas que vai acontecer quase que no mundo como um todo, né? Os países serão severamente atingidos pela paralisação das atividades econômicas em virtude da pandemia do coronavírus. Bacana? Então, antes da gente continuar, vamos botar isso na tela para você. Vem para cá. Então, né? O que a gente precisa falar, né, a respeito do PIB, né? Esse PIB, ele vai ter um crescimento positivo ainda no governo Dilma, mas muito pequeno, de 0,5% em 2014. 2015, ainda no governo Dilma, uma queda de 3,5%. 2016, já que quase totalmente comandado pelo Temer, uma nova queda de 3,3%. 2017, crescimento positivo, mas de apenas 1,3%. 2018, crescimento positivo também de 1,3%. E no primeiro ano de Bolsonaro, a gente teve um crescimento positivo, mas menor do que nos outros anos anteriores, de 1,1%. Isso aqui caracteriza, esse período aqui, foi um período de 24 trimestres de queda da atividade econômica, marcando o que nós chamamos de recessão. A grande questão é que a recuperação dessa recessão, ela está sendo muito lenta, né? 2017, 18, o Brasil cresceu muito pouco, 1,3%, e no primeiro ano de Bolsonaro, ainda menos, 1,1%. E a grande questão é que, em virtude da pandemia, né, 2020, vou botar aqui entre asterisco, essa é a previsão, essa previsão é realizada pelo Fundo Monetário Internacional, é de uma queda de pelo menos 5% do produto interno bruto. E aí a gente tem que ver como que a economia brasileira irá se recuperar após esse momento de Covid, que é, de certa forma, uma singularidade que está acontecendo no Brasil e no mundo inteiro, né? Nós nunca passamos, na história recente da humanidade, por uma crise tão grave, né, quanto essa. E aí vem a pergunta fundamental, né? Professor, quais são os fatores, né, que geraram essa grave crise econômica no Brasil? Nós, em economia, nós costumamos distinguir, né, os fatores em duas classes conceituais. O que nós chamamos de fatores exógenos, que são fatores externos, né, portanto, que vêm de outros países, do resto do mundo e nos atinge, e fatores endógenos, que são aqueles internos ao nosso país. Então vamos ver se a gente consegue colocar isso no nosso quadro para você entender. Então, primeiro, né,
Quais são os fatores exógenos dessa crise? Então, aqui os nossos fatores, né? O primeiro deles, o que nós chamamos de fatores exógenos, que são fatores externos à nossa economia e que, portanto, o Brasil não controla, né? Dentro desses fatores externos, a gente teve a crise de 2008, que foi a crise do mercado subprime americano, e alguns alunos têm me perguntado assim, né? Professor, mas é uma crise lá de 2008, perdão. Nós estamos em 2020, não é possível que essa crise ainda não tenha sido debelada, né? Mas, na verdade, essa crise ela chega no Brasil em 2009. Naquele ano, o Brasil teve uma queda do seu PIB de 0,3%. O presidente Lula reage com uma política fiscal fortemente expansionista, que é o aumento do gasto público e a redução da tributação. No ano seguinte, 2010, a economia tem um salto, um crescimento de 7,5%, mas a partir de 2011, já no governo Dilma, a gente já vai ter um produto claudicante, né, que ora cresce, ora diminui, cresce mais um pouquinho, diminui, naquilo que nós chamamos, né, em economia de voo de galinha, né? Ele sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai, que aliás é uma característica do crescimento econômico brasileiro. Então a pergunta é, o mundo já não se recuperou da crise econômica de 2008, professor? Não completamente. O Brasil tem 4 grandes mercados consumidores, né? A China é o maior mercado consumidor brasileiro hoje, o segundo são os Estados Unidos, o terceiro, o Mercosul, da qual o país mais importante é a Argentina, e o quarto é a União Europeia. Então, os Estados Unidos vêm numa recuperação, a China desacelerou, ela vinha crescendo 10% ao ano, hoje cresce 6, 6,5%, o que ainda é um crescimento astronômico, mas muito menor do que crescia antes, né? A Argentina está mergulhada numa grave crise sob o ponto de vista cambial e também de inflação e crescimento econômico, e a União Europeia ainda enfrenta o Brexit, né, que é a saída do Reino Unido da União Europeia, né? Então observe que a condição externa ela é muito ruim. Nós temos lá o principal mercado brasileiro, que é a China, desacelerando, os Estados Unidos em recuperação, mas numa grave guerra econômica com a China, a Argentina com graves problemas internos e a Europa enfrentando o Brexit. Então o cenário externo é muito ruim desde 2008. Observe aqui. Então eu tenho a crise de 2008, né? Eu tenho aí uma guerra comercial Estados Unidos versus China, guerra comercial Estados Unidos-China, que pega os 2 maiores mercados consumidores brasileiros, a Argentina, que é o principal parceiro brasileiro no Mercosul, né, em crise, é uma crise cambial, de inflação e crescimento. Portanto, o Mercosul ele deixa de ser uma grande porta, né, de absorção de produto brasileiro. Por um outro lado, você tem o Brexit, a saída do Reino Unido, né, da União Europeia, a primeira vez que um país sai de um megabloco econômico, né, e mais recentemente nós temos o problema da Covid-19, o coronavírus, que o melhor mecanismo de defesa é o isolamento social, mas que tem como efeito colateral a paralisação das atividades em escala global. E, portanto, os mercados, né, de produtos brasileiros naturalmente se retraem. Bom, mas eu tenho outros fatores de ordem interna, né? No meu entendimento, e respeitosamente a quem pensa diferente, graves erros econômicos cometidos no governo Dilma, quando, por exemplo, ela desonera a tributação de uma série de setores,
acreditando que esses setores manteriam os empregos e aumentariam o investimento para aumentar a oferta, o que ajudaria no combate à inflação e na manutenção, né, de uma demanda agregada baseada no consumo das famílias. Isso foi um erro, porque as famílias estavam endividadas, crescia lá o número de inscrições no Sistema de Proteção ao Crédito, SPC Serasa, e ao mesmo tempo as empresas, quando foram desoneradas, sem contrapartida de investimento, elas imediatamente incorporaram essa desoneração tributária na manutenção da sua receita e na manutenção ou ampliação do seu lucro. Então houve um conjunto de erros, né, crassos, né, do governo Dilma Rousseff. Do ponto de vista interno, nós passamos também por um momento turbulento, motivados pela própria Operação Lava Jato, que paralisa as atividades das principais empreiteiras do país, e é óbvio que era um caso flagrante de corrupção, né? Mas isso tem um impacto econômico, né? Se as grandes obras públicas, se as grandes empresas sofrem, né, automaticamente a taxa de investimento do setor privado e do próprio governo diminui, o que impacta no crescimento do nível do produto. Então, só para a gente não se perder, vamos botar aqui. Então, tem um conjunto de fatores agora que nós chamamos de fatores endógenos. Que são fatores internos. Então, dentre os fatores endógenos, né, na minha avaliação, erros de condução de política macroeconômica, ao mesmo tempo, nós vamos perceber, né, a própria Operação Lava Jato, que desmascara, né, quadrilhas organizadas que saqueavam, né, os cofres brasileiros, mas isso paralisa, aqui é uma paralisação de atividades das empreiteiras. E isso tem um impacto no PIB. Por um outro lado, o próprio impedimento da presidente Dilma Rousseff, que cria lá um quadro de instabilidade, né, política e econômica, né, que tende as empresas a diminuírem os seus investimentos porque elas não sabem o que vai acontecer, né, no meio político e econômico para frente. Depois, entre 2015 até 2018, uma forte preocupação com a inflação, e aí o governo vai praticar, né, uma política fiscal e uma política monetária que nós chamamos em economia de contracionistas, que visa contrair a atividade econômica para poder conter o ímpeto inflacionário, basicamente a redução do gasto público, o aumento da tributação e a elevação da taxa básica de juros, que se manteve muito alta, pelo menos até 2017, caindo, né, de lá para cá. Isso tem um impacto, né, muito significativo. Nas últimas eleições, nós tivemos uma forte polarização econômica, polarização política. E essa polarização política, ela também coloca, né, um certo ingrediente de instabilidade econômica, porque os agentes econômicos não sabem, né, exatamente qual a direção, né, primeiro qual governo seria eleito e depois qual a direção que esse governo eleito tomaria, né? E finalmente agora os impactos, sem dúvida alguma, da Covid-19 agora dentro do Brasil. Tudo bem? Então, erros de condução de política macroeconômica,
A Operação Lava Jato, que em si é muito benéfica, porque, obviamente, elimina parte da corrupção, mas que, ao mesmo tempo, paralisa as atividades das grandes empreiteiras que têm um impacto econômico. O impedimento, né, da Dilma Rousseff, que cria um quadro de instabilidade, né, política dentro do país. E aqui, sem nenhuma defesa da Dilma Rousseff, mas apenas entendendo que o fenômeno ele tem consequências no campo da economia. 2015 e 2016, 2018, uma grande preocupação com a inflação e, por isso, uma política fiscal e uma política monetária muito contracionista, no meu entendimento. A polarização política das eleições de 2018 e, mais recentemente, a Covid-19. Isso cria um caldo, né, de situação que acaba descambando, então, naquilo que a gente está vivendo no cenário atual. Tomara que a gente consiga sair, né, dessa condição o mais rápido possível, todo mundo torce para isso. Vamos trabalhar duro, trabalhar firme para que isso aconteça, mas só os próximos acontecimentos é que dirão, né, o quão o Brasil será afetado pela Covid-19. Então vem para cá. O Produto Interno Bruto brasileiro cresceu 1,1%, né, em 2019, segundo divulgou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É o desempenho mais fraco em 3 anos, com o resultado afetado principalmente pela perda de ritmo do consumo das famílias e dos investimentos privados. Em valores correntes, o PIB do ano passado totalizou 7,3 trilhões de reais. Foi a terceira alta anual consecutiva, depois de 2 anos de retração, 2015 e 2016, mas a recuperação lenta ainda mantém a economia do país abaixo do patamar pré-recessão. Quer dizer, a economia brasileira hoje opera com um nível, né, de renda e produto anterior a 2014. Já o PIB per capita por habitante teve uma alta de 0,3 em termos reais, alcançando R$ 34 mil em 2019, o que a gente sabe que não é a realidade da maioria dos brasileiros, porque nesse resultado aqui, o PIB per capita, é importante a gente lembrar que o PIB per capita, ele é o PIB por habitante, né? Então isso aqui é igual ao PIB, soma das riquezas produzidas, divididos pela população. Qual é o problema que você observa de maneira clara, né? É que o PIB não é dividido de maneira igual para todos os habitantes do nosso país. Você tem poucas pessoas que ganham muito, né, e muitas pessoas que ganham muito pouco. Por exemplo, 75% dos aposentados do INSS ganham um salário mínimo. Enquanto você tem aí alguns artistas de televisão que ganham 2 milhões num contrato, né, mensal. Então, o problema do PIB per capita é que ele não mostra a distorção de renda, né? Qual é a evolução do PIB, né? O Brasil já vinha numa condição daquele voo de galinha, né, que eu havia falado para você. Então, 2012 a gente cresce 1,9%, cresce novamente em 2013 3%, para ter uma queda para 0,5% em 2014. Aí os anos, né, da recessão, 2015 e 2016, com um crescimento de menos 3,5% e menos 3,3%. Aqui, durante o governo Temer, né, um crescimento considerado muito pequeno diante da potencialidade, mas no ano de 2019, infelizmente, a gente foi ainda pior, né? Esse foi o primeiro ano do governo Bolsonaro. Tudo bem? Então o Brasil vem numa recuperação muito lenta do nível de atividade econômica. E aí, em valores correntes, o PIB brasileiro ainda segue 3,1% abaixo do pico, que é o ponto mais alto da economia brasileira, registrada no primeiro trimestre de 2014. Por outro lado,
estamos a 5,4% do Vale, que foi o ponto mais baixo alcançado no quarto trimestre de 2016. Em valores correntes, o PIB brasileiro segue, 3,1, desculpa, o texto está repetindo aqui, e apesar de mais um ano de crescimento decepcionante, o resultado veio dentro do esperado pelo mercado, que após os resultados fracos da atividade econômica em novembro e dezembro de 2019, passou a projetar mais um ano de taxa bem próxima a 1%. No começo de 2019, a expectativa era de um avanço de mais de 2% ao ano. A estimativa do Ministério da Economia era de uma alta de 1,12%. Os principais destaques foram, setor de serviços, que cresceu 1,3%, indústria 0,5%, agropecuária 1,3%, consumo das famílias 1,8%, o consumo do governo, gasto governamental menos 0,4%, investimento 2,2%, construção civil 1,6%, era a primeira alta após 5 anos consecutivos de queda, e nós tivemos um resultado ruim nas exportações, menos 2,5%, a primeira queda em 5 anos. Já na importação, um novo crescimento de 1,1%, mas lembrando que produto importado não entra no cálculo do PIB, porque não foi produzido aqui. O crescimento da economia em 2019 foi mais uma vez sustentado pelo consumo das famílias, Mas o ritmo de recuperação do consumo desacelerou, 1,8%, após os avanços de 2% em 2017 e 2,1% em 2018. Foi o resultado, então, mais fraco desde 2016, diante da baixa confiança do mercado de trabalho, que ainda está muito frágil, com uma taxa de desemprego muito alta. O crescimento do PIB continua ancorado no consumo das famílias, com maior peso no cálculo do PIB, ele representa 65% de toda a atividade econômica. O consumo das famílias de 2019 foi beneficiado, entre outros fatores, pela melhora na ocupação no mercado de trabalho, pela redução da taxa básica de juros e pela liberação de recursos extras do FGTS. Então aqui o agronegócio cresceu negativo em 2016 e vem num crescimento muito pequeno de 2017 em diante. A indústria cresceu negativamente em 2016 e 2017 e praticamente nada em 2018 e 2019, e o setor de serviços, que cresceu negativamente em 2016 e que vinha num crescimento também muito pequeno, e isso acaba determinando o tamanho do nosso produto. Sobre a ótica da demanda, o que preocupa é a desaceleração, do consumo das famílias. Família vinha crescendo 2,1%, 2019 cresceu 1,8%. Por um outro lado, o gasto do governo que também caiu, de positivo ele virou negativo, e o consumo do governo é importante, porque ele é um dos componentes do PIB, e os investimentos, que tinham crescido 3,9%, caíram também em 2019, com 2,2%. Portanto, um cenário, infelizmente, muito ruim. Na exportação, pela primeira vez, houve queda em 5 anos, menos 2,5%, e houve queda também na importação. E quando a importação cai, significa dizer que a renda interna está caindo, Porque a importação ela está diretamente relacionada à renda interna do país. Quando você tem uma renda crescente, a importação cresce. Quando você tem uma renda decrescente, a importação cai. Vamos ver então, pessoal, como é que essa questão caiu em prova, No ano passado, em 2019, a banca IBAD, da Prefeitura de Porto Velho, ela diz assim, o PIB, ela trouxe aqui 2017, 18, tudo bem? Depois 2019, então aqui as previsões,
e depois ela decompôs, né, essa divisão. Setor da indústria, serviço, agropecuário e depois aqui consumo das famílias, consumo do governo, exportação e importação. Então vamos só lembrar aqui, né? Em economia, a gente diz que Y, que vem de yield em inglês, ele é igual ao produto ou renda. Então esse produto ou renda, ele é igual a C, que é o consumo das famílias, que representa 65% do PIB. E o consumo das famílias, ele é diretamente impactado pelo nível do desemprego e pela renda per capita. Quanto pior a renda per capita e mais alto o desemprego, pior é o consumo das famílias. Mas o investimento, e investimento aqui em economia tem uma tipificação, né? Investimento em economia é igual à formação bruta de capital fixo, que significa a compra de máquina, equipamento, ferramenta ou instalações para poder ampliar a capacidade produtiva ou crescer produtividade. E isso é realizado pelas firmas. Depois você tem o gasto do governo. E lembrando que o governo faz esse gasto, por exemplo, né, com pagamento do funcionalismo público, mas também com a segurança pública, né, com a soberania nacional garantida pelas Forças Armadas, faz esse gasto com saúde, com educação, com saneamento básico, com moradia, com construção de obras públicas, né, pavimentação de ferrovia, de rodovia, construção de ferrovia e por aí vai, mais X aqui é de exportação, entra no cálculo do PIB porque foi produzido dentro do país e vendido para o resto do mundo, e a exportação depende basicamente da taxa de câmbio e depende da renda do resto do mundo, menos M, M aqui é importação, importação não entra no cálculo do PIB porque não foi produzido aqui, tudo bem? Então, Y é igual ao consumo das famílias, mais o investimento das firmas, mais o gasto do governo, mais a exportação, menos a importação. Então, observe aqui, né? Ele decompõe isso na tabela embaixo, né? Consumo das famílias, consumo do governo, formação bruta de capital fixo, que é investimento, exportação e importação. E aí vem a pergunta, né? Após a análise do quadro acima, que apresenta as projeções acerca da taxa de crescimento do PIB e seus componentes, pode-se afirmar que há uma forte tendência de diminuição do consumo das famílias até 2020. Então vamos lá na tabela. Consumo das famílias, né? 2017 cresceu 1,4, 2018 1,9, então cresceu. Para 2019, 1,7, para 2020, 3,2. Então, o que era previsto não era de queda no consumo das famílias. Portanto, essa alternativa A é falsa. B. O consumo do governo tende a diminuir consideravelmente. Então, vamos no consumo do governo. Consumo do governo, 0,9 negativo, mas para 2019 e 2020 era de crescimento de 0,1 e 0,2. Então, um crescimento pequeno, mas ainda assim, crescimento. Portanto, a letra B é falsa, porque ele fala em diminuir consideravelmente. C. Até 2020, a importação de bens e serviços vai diminuir. Então, vamos lá. Voltando na tabela. Importação, 5% e 8,5%. Para 2019 era previsto 9,2% e 9,9%. Então, a previsão era de crescimento. Lembrando que isso aqui é uma projeção. Então, era uma previsão, não é o que foi realizado. Então, a previsão era de crescimento da importação. Portanto,
Alternativa falsa. D. As exportações de bens e serviços apontam uma subida em 2020 de pelo menos 0,5% em relação a 2019. Então vamos lá. Exportação. Na exportação, observe que para 2019 era 4, para 2020 a previsão era de 4,5. Resultado, crescimento aqui, voltando, crescimento previsto de 0,5% entre um ano e outro. Portanto, a alternativa aqui correta, letra D. Mas por que não, professor, a letra E? A produção industrial deve cair em 2020, pelo menos 1% em relação a 2019. Então vamos lá. Para a produção industrial, 2018 para 2019. Está aqui, ó. A previsão não era de queda, era de aumento, era de aumento de pelo menos 1,1% e não de queda. Portanto, a alternativa é falsa. Professor, mas aquilo que está na tabela não foi aquilo que a gente conseguiu realizar. Ok, concordo com você. Mas no momento da aplicação da prova, isso aqui era uma projeção, o que significa dizer que não havia terminado ainda o ano de 2019. E, portanto, a gente tem que se guiar na projeção feita pela tabela. Bacana? Então, correto aqui, letra D. Vamos para a próxima. VUNESP 2019, para a Câmara de Mauá, perguntou assim: em 29 de agosto de 2019, foi noticiado que o PIB do Brasil cresceu 0,4% no segundo trimestre, na comparação com os primeiros 3 meses do ano. Com o resultado, o país evitou entrar em uma recessão técnica, porque a recessão técnica é quando eu tenho a queda por 2 trimestres consecutivos do nível do produto. Então, no primeiro trimestre, o PIB havia encolhido 0,1%. Como é a queda em 2 trimestres consecutivos e no segundo trimestre ele cresceu 0,4%, não caracterizou recessão. Então, o desempenho na economia no segundo trimestre foi puxado principalmente, letra A, por investimentos estrangeiros na mineração. Falso. O Brasil vem numa grave crise no setor minerador, sobretudo em minério de ferro, depois dos grandes acidentes ocorridos, em mineradoras ligadas à companhia Vale. Primeiro, em Mariana, tudo bem, e depois aquele ocorrido nas cercanias de Belo Horizonte. Portanto, alternativa falsa. Pela exportação de petróleo e derivados. Falso. Observe que o mercado internacional, ele é um mercado que está aí muito variante no preço do petróleo no mercado internacional. Letra C. Pela privatização de aeroportos e rodovias. Falso. A gente observa que durante o período agora Bolsonaro não houve privatização de aeroportos e rodovias. D. Pelo rendimento de aplicação financeira. Falso, porque há uma queda da taxa Selic e, portanto, uma queda tendencial de queda do valor das aplicações financeiras em termos de juros. O correto, então, é pelos ganhos da indústria, que foi muito modesto, O crescimento aí de 0,5% só no setor da indústria e no setor de serviços, um pouco melhor, com um crescimento de 1,3%. Então, o pouco de crescimento que a gente teve se deve basicamente aos ganhos da indústria e do setor de serviços. Conferindo o nosso gabarito, então, primeira questão é a nossa letra D de dado, segunda questão a nossa letra E, bateu o nosso gabarito, tudo certinho. Podemos, então, encerrar mais esta aula aqui no LAC Concursos, especialmente para você. Eu queria te salientar que aqui no LAC a gente grava pelo menos aí, 6 horas, 6 aulas
mensais, o que dá mais ou menos aí uma média de 3 horas, talvez um pouquinho mais de atualidade todos os meses, de maneira que você tem sempre aquilo que existe mais atual, Brasil e mundo, para não só você fazer uma boa prova de atualidade, mas também para você ter um tema de redação bem bacana, bem sedimentado na sua cabeça e poder ter aí uma excelente aplicação com a sua técnica de redação, o conhecimento da temática para fazer uma excelente prova, ok? Um abraço imenso para você, bons estudos e até o nosso próximo encontro. Até lá! Clique lá